dos maiores insucessos que as pessoas elas possam ter quando elas vão começar um projeto é o nível de comparação que elas têm uns com os outros. Talvez você já ouviu essa frase: use o pouco que você tem para começar um grande projeto. Olha só, talvez esse seja um dos assuntos que eu mais ouço quando eu vou atender alguém com consultoria ou com mentoria, e as pessoas elas acreditam que elas precisam ter equipamentos ultra sofisticados, né? E isso acontece por conta de alguns fatores. Um deles, por exemplo, é o nível de comparação que as pessoas têm uma com as outras. E a comparação ela é muito delicada, porque ela pode ferrar todo o teu negócio, todo o teu projeto. E eu separei alguns tópicos aqui nesse vídeo para que eu possa te ajudar nessa sua jornada. Não importa se você está iniciando agora, se você já é intermediário ou você já está a um certo nível, já com algumas ações já implantadas. A primeira coisa que você precisa entender é respeitar o tempo e respeitar a fase que você está hoje. Quando a gente não entende a fase que nós estamos, é bem provável que a gente não respeite ela. Se a gente não respeita, a gente acaba atropelando. O primeiro ponto que você precisa entender é entender o estágio que você está e respeitar ele. Quando você faz essa análise de entender quem você é e entender também quem você não é, você vai começar a construir um posicionamento, começar a construir uma narrativa com base no que você é. O que eu mais vejo ou ouço são pessoas, por exemplo, se posicionando como um tal profissional que ele não é ainda. Isso é ruim, porque existem coisas que você não consegue sustentar durante muito tempo. E aí você acaba entrando em descrédito. E isso talvez seja a pior coisa para um profissional. Você começa a ver aquela pessoa fazendo um determinado assunto, uma determinada função, e alguns meses depois ela troca de função. E ela fica trocando de um lugar para o outro. Tipo assim, isso aqui está dando certo agora, isso aqui está dando certo agora, e ela fica indo, tipo modinha. Isso é muito ruim porque você cai em descrédito. As pessoas ao seu redor, elas observam aquilo que você faz e quanto tempo você faz com aquilo. Quando você começa um projeto, vai existir pessoas que elas vão duvidar daquilo que você está falando. Outras elas vão pensar, vamos ver até quanto tempo ele vai se manter. Ou outra, será que aquilo ali vai dar certo? Então são situações que as pessoas elas vão colocar você à prova. E isso faz parte do jogo, mas o meu conselho para você é que você não olhe por esse lado. Um outro ponto muito importante são as suas competências. Se você sabe quem você é e quem você não é, você sabe quais são as competências que você precisa desenvolver. Competências são ações, são tarefas, são habilidades que você precisa ter para você desempenhar um bom papel, seja ele como gestor, como líder, como, por exemplo, vendedor, um gestor de tráfego, enfim. Quais são as competências que você precisa desenvolver dentro do seu negócio para que você tenha resultado? Eu sei que eu já falei sobre essa pauta, mas isso é muito importante, tá? Nível de comparação que você tem com as outras pessoas. Eu tenho pessoas de referência para mim, mas uma coisa, quando eu assisto um vídeo delas, quando eu vou em alguma palestra, em algum curso, eu preciso entender o seguinte: esse é o nível delas e esse aqui é o meu nível. Uma coisa é eu ter uma visão de futuro sobre aonde eu quero chegar, e outra coisa, eu sei onde eu estou. Infelizmente, muitas pessoas elas não conseguem entender essa jornada, esse processo. E aí a pessoa ela fala, eu preciso ter uma boa câmera, um bom microfone, iluminação, um baita de um cenário. Para quem me conhece há um tempo, eu não tinha esse cenário assim, certo? Eu não tinha uma câmera boa, um microfone bom igual a esse, certo? E aí as coisas elas vão crescendo de forma gradativa. E esse daqui era o meu iPhone que eu utilizava, 6S. Tá? Eu utilizei ele mais de 5 anos, tá? Ele até tá tortinho de tanto andar no meu bolso. Então, você precisa entender o seguinte: qual é o nível que você está hoje? O nível de comparação. Quando você entende o nível que você está e você tem referências, você entende o processo. E esse processo
e você precisa desenhar ele, respeitando cada fase. Um outro ponto muito importante é você saber mensurar as metas, os objetivos que você for traçando. A melhor forma de você mensurar alguma coisa é se você tem algo por escrito. Se você não tem por escrito, é bem provável que você não consiga mensurar. Se eu te fizer uma pergunta, há 2 anos atrás, quanto que era o seu salário? E quanto que é o salário hoje? Você consegue mensurar? Porque você tem histórico. Agora, se você traça ações, você consegue mensurar se você está evoluindo, se você está estagnado ou se você está caindo. Então você precisa entender o seguinte, você precisa mensurar ações que você vai fazer diariamente, semanalmente, a cada 15 dias e mensal. Porque num curto período de espaço, você consegue identificar se você está avançando ou não para o objetivo que você tem. Dessa forma você consegue até analisar as competências que você tem. Porque as pessoas, elas te dão um feedback se você está entregando um bom trabalho, entregando um bom serviço. Então, para você que está construindo um negócio, você precisa construir um processo. Sem processo, você não consegue saber se você está acertando ou se você está errando. O processo ele serve para identificar todas as fases do seu negócio e fazer fino ajuste em cada uma dessas etapas, para que você consiga ajustar, aperfeiçoar aquele processo e que ele flua de uma forma que você não se sinta tão desgastado e consiga ver os resultados. Porque a pior coisa que tem é você começar a sua segunda-feira, terminar a sexta-feira, a sua semana, e você olhar para trás e falar assim, caramba, parece que eu não fiz nada, parece que eu não tenho, parece que eu não consigo ver o que eu construí. Se você tem essa sensação que você trabalha de segunda a sexta, ou às vezes de segunda a sábado, igual um louco, igual uma louca, né? Mas você sabe que você está trabalhando, só que você não consegue ver algo tangível. É bem provável que você não tenha processo. E você fica apagando incêndio toda hora apagando incêndio. Chega uma demanda, você resolve. Chega outra demanda, você resolve. Quando na verdade você deve ter um programa, um software de gestão que vai te ajudar a implantar toda a fase, cada fase. Então, pega um grande projeto e dilua ele em várias etapas. Quais são as competências que você precisa ter? Ou, se você não tiver essas competências, quais são as pessoas que precisam estar com você? Ou quais são os profissionais que precisam estar com você para que você consiga executar todas as fases? O meu conselho para você é que, se você fizer todo esse processo, desenhar todo esse processo de forma minuciosa, você vai conseguir entender cada fase, cada avanço que você começar a dar. E se o resultado não for satisfatório, você precisa ajustar esse processo o mais rápido possível. Eu quero deixar uma recomendação minha para você de um livro chamado O Poder da Primeira Venda. E dentro desse livro, O Poder da Primeira Venda, ali dentro você vai ter todo o passo a passo que você precisa ter para construir um negócio online, ou físico, ou híbrido, que é o meu conselho. Tá? Construa um negócio híbrido, tanto no presencial quanto no online. Tá? E não somente como você construir conteúdo, como você ter engajamento ou você conseguir mais seguidores, mas sim conseguir fazer as suas primeiras vendas e construir uma estrutura que você consiga vender até chegar o dia que você fala, uau, estou vendendo todos os dias. O link está aqui embaixo, clica, adquire o seu livro. Então, se esse vídeo fez sentido para você, clica aqui e compartilha com 2, 3 empresários, que com certeza pode ajudar eles também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.